Shalom, shalom, shalom. Que a graça e a presença do Senhor esteja com vocês nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu queria compartilhar alguma coisa com vocês que o Espírito Santo passou para mim, tem falado ao meu coração. Tem uns 2 dias que ele me passou essa chave e eu preciso compartilhar com vocês, né? Quando o Espírito Santo fala, a gente tem que compartilhar com as pessoas. Sejam bem-vindos, filhos e filhas do Senhor. Que o Senhor venha abençoar o seu dia, sua tarde, sua noite, poderosamente no nome de Jesus. Olha, eu estava lendo o livro de Lucas e no capítulo 4 de Lucas, naquela passagem que fala sobre a tentação de Jesus, né? Quando Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, no versículo 1, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome, né? E o diabo lhe disse: se tu és o filho, aquela história que todos já sabem, né? Manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus lhe respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Olha para você ver, no versículo 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Essa Bíblia aqui já é uma Bíblia, ela já é uma versão atualizada. E eu gosto muito dessa Bíblia aqui, olha, a King James é 1611, versão original, não a atualizada. Ela fala assim, olha, no versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Olha para você ver, ausentou-se dele por um tempo. Essa versão aqui que eu gosto, é a versão mais próxima da original. É uma Bíblia barata, né? Tem gente que fala que é de pregador, que é de pastor, né? Que é fininha. Então, o Espírito Santo, ele me chamou a atenção, porque várias vezes a gente lê a palavra, a gente ora, a gente estuda a palavra e nós deixamos versículos chaves passarem desapercebidos. E eu estou gravando isso aqui para você neste momento, nessa tarde. Hoje é quarta-feira, e para te dar um aviso, olha para você ver, Jesus estava cheio do Espírito Santo, porque isso foi após o batismo dele, quando desceu sobre ele, só João Batista viu. Quem estava lá nas margens do rio não viu, mas só João Batista viu, que desceu sobre ele o Espírito
Espírito de Deus sobre a forma de uma pomba. O Espírito Santo desceu e só João Batista viu. Por que só João Batista viu? Porque João Batista carregava a capa, João Batista carregava o manto, a mesma unção que estava sobre Elias, João Batista estava carregando. E a visão dele foi uma visão, ele já estava com a visão aberta, porque ele sabia quem era Jesus, ele tinha conhecimento quem era Jesus. Não somente um parente consanguíneo, mas Jesus era o prometido sobre as nações. E João Batista, ele teve aquela visão quando o Espírito de Deus desceu sobre Jesus. E ali estava a unção de Deus sobre Jesus. E Jesus, quando recebeu aquela unção, ele foi testado pelo Senhor, porque Jesus até outrora ele era o Jesus homem. E ali estava o homem sendo testado pelo Espírito, pelo Senhor. E precisava se pôr à prova se aquele homem estava preparado. Nós sabemos que Jesus estava preparado, mas ele precisava passar nos testes, nas provas, nos momentos difíceis. Assim como eu, como você, nós precisamos passar pelos testes do Senhor, pelas provas do Senhor, para que nós possamos receber a capa, nós possamos ser dignos de carregar a capa, nós possamos ser dignos de carregar a unção, nós possamos ser dignos de carregar o revestimento que desce do alto. Nós temos que ser dignos de poder tocar na rocha, e quando sair água da rocha, nós temos que ser dignos de podermos beber da água da rocha. Nós não somos levantados, nós não podemos ser levantados de qualquer maneira, mas nós temos que ser levantados através da presença, da unção do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo, você pode falar bonito, você pode ter um conhecimento vasto, você pode ser eloquente naquilo que você fala, naquilo que você prega, mas com a presença, com a unção do Espírito Santo, você é colocado em lugares mais altos, porque o Espírito Santo, ele vai te dar respaldo para você falar através da unção que desce dos céus. E é a unção do Espírito Santo que convence, é a unção do Espírito Santo que cura, é a unção do Espírito Santo que batiza, é a unção do Espírito Santo que leva o homem a se redimir dos pecados, e é a unção do Espírito Santo que nos traz armas espirituais para que nós possamos repreender o adversário. Acalamanto regaço, recamanto rosto poracai. Eu fico abismado, boquiaberto, como pessoas tentam fazer a obra anulando o Espírito Santo. E essa semana eu fui corrigido até mesmo, porque eu sou muito de conversar com a minha esposa, e às vezes eu fico remoendo coisas para ela sobre a obra. Eu não entendo como é que as pessoas querem que a obra ela venha romper, mas e anulam a presença, a unção do Espírito Santo. Eu não entendo como você quer ter uma intimidade com o Senhor se você não carrega a unção do Espírito Santo. As nossas palavras podem ser bonitas, nosso comportamento no altar pode ser bonito. Não adianta eu chegar no altar de terno, gravata, não estou falando de uso e costume, não estou te falando de carregar uma Bíblia segurando ela no peito, não estou querendo te falar que você fala bonito, que você fala eloquente, que você conhece Bíblia, conhece hermenêutica, conhece, mas não carrega a unção. Você tem que tomar cuidado aonde terras são essas que você pisa. Você tem que tomar cuidado.
que você pode estar pisando em casca de ovo. Você tem que tomar cuidado, porque sem o Espírito Santo você anula tudo o que o Senhor determinou sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que foi te dada, foi te presenteada, para que você venha caminhar, para que você venha romper, você venha romper no caminho do Evangelho, na correbaçúpias. Eu ia falar uma palavra simples aqui nesse momento, mas o Espírito Santo, eu não sei por que ele está me carregando para esse lado, para te falar isso. Namandô correbaçai. Eu parei o que eu estava fazendo ali de um serviço, de um cliente, para poder gravar esse vídeo para você. Nós somos indignos, imerecedores de poder carregarmos o manto, de carregarmos a pessoa do Espírito Santo. Tem coisas que quando você entra na presença, que Ele vai te permitir fazer, que você vai até duvidar, será que é o Espírito Santo que está me conduzindo nessa área? Porque aonde tem o Espírito Santo tem liberdade, tem uma liberdade sadia, tem uma liberdade que você vai se encontrar, tem uma liberdade que Ele vai te revelar quem é você, quem é você no mundo espiritual, quem é você no mundo físico, qual é a sua potência, qual é o que você carrega, que as pessoas têm que olhar para você e não olhar apenas para a aparência que você tem, mas a olhar para você e enxergar, porque quando a pessoa conversa com você, ela tem que ver, ela tem que sentir que de você exala aquele perfume que foi derramado em cima de Jesus pelas mãos daquela prostituta. Você está me entendendo? Você carrega o perfume de Cristo, e o perfume do Senhor, ele atrai pessoas, atrai multidões, atrai pessoas que precisam ser alinhadas num propósito grande, e você carrega isso. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele foi levado, ele foi levado para ser tentado, e ele estava preparado. Ele passou 40 dias no propósito, ele passou momentos em secreto com Deus, ele passou momentos secretos guiados pelo Espírito Santo, e foi-lhe proposto todo tipo de situação, todo tipo de riqueza, todo tipo de coisas que engrandeceriam qualquer tipo de humano, de pessoa física, pessoa humana que não carrega o Espírito Santo. Ele é levado por essas tentações, ele é conduzido e ele vai abraçar essas tentações, porque tem pessoas que gostam de poder, tem pessoas que gostam de estar na frente segurando um cajado, tem pessoas que gostam de estar no destaque, e se você não tiver na unção do Espírito Santo, você vai tomar posse daquilo que Satanás está querendo colocar nas suas mãos. Você que é anelado pela presença, você que é anelado pelo amor incondicional de Cristo, você tem que vigiar, você tem que se posicionar, você tem que estar numa posição de ser aquele que vai glorificar o nome do Eterno. Rica mandala surya mandachei. No nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta tarde,
que haja um rompimento espiritual na tua vida, que haja um destravamento na tua mente psicológica, para que você venha se alinhar, para que você venha se aliançar com o Espírito Santo, que a chuva de glória da presença do Senhor, ela venha te curar na tua espiritualidade, que você não seja uma pessoa farisaica na presença do Senhor, que você não seja como os fariseus, bonitos por fora, mas com nada por dentro, que você seja uma pessoa adornada no seu interior pela presença que movimenta os quatro poderes sobre a terra, que domina os céus, que domina os ventos, que domina a lastura e a água, que domina a unção, o ricamandaçô, que domina todos os elementos da face da terra, o ribandocô, menevassai, balabaçu, e akenevassai, o ristocô, menevashi, mandacás. A unção, ela é presente neste lugar, nesse ambiente. Olha para vocês verem, Jesus lançou sobre Satanás a palavra, lançou sobre aquele demônio a palavra, porque a palavra, ele é a palavra. Aquele Jesus humano, aquele Jesus homem, ele sabia quem era ele sabia o que ele carregava, porque quando João Batista batizou Jesus, ele transferiu para Jesus a mesma unção que ele carregava. Ele transferiu sobre Jesus a unção de Elias, a unção que veio dada sobre Eliseu, a mesma unção mosaica que foi impartida com os 70, a mesma unção que seria na frente impartida de Jesus para os seus apóstolos. É a mesma unção que o Senhor tem usado profetas, tem usado o Espírito Santo para atuar na sua vida. Os sinais e prodígios acontecerão na sua vida, os sinais e prodígios seguirão aqueles que creem, os sinais e prodígios seguirão aqueles que buscam, aqueles que têm um anelo com o Espírito Santo. Os sinais e prodígios serão usados por aqueles que, quando impõem as mãos sobre os carentes, sobre os enfermos, o Espírito Santo vai manifestar a glória do Pai sobre essas vidas. E você é canal disso. Eu quero te revelar isso nessa tarde. Você é o ponto de contato entre Deus e o homem, através do Espírito Santo. Chamanás, Tarabacantore, Ricamantore Castúrbias. Não anule o Espírito Santo na sua vida. Você não sabe nada da palavra, você não entende nada da palavra se não tiver a presença do Espírito Santo. E olha para você ver quem é que te perturba, quem é que te incomoda, quem é que te tira do foco. Porque depois que Jesus anulou as armadilhas de Satanás, a palavra no versículo 13 diz: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo, na linguagem atual. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Um tempo, uma ocasião oportuna, porque ele iria perturbar Jesus de novo. Ele vai te perturbar naqueles sinais que você carrega, nas suas marcas, nas suas fraquezas do passado, naquilo que te contaminou no passado, naquilo que te impediu de estar perto do Senhor. Aonde foi que você caiu? O Espírito Santo manda te perguntar nessa tarde: aonde você caiu, aonde você tropeçou no passado?
Tome cuidado. Tome cuidado. A vigilância do filho, da filha do Senhor é algo que é imprescindível nos dias de hoje. Ricamando e anavaste calachore mandarakai. Você tem que vigiar, você tem que orar, você tem que estar na dispersação, você tem que estar no seu silêncio espiritual, muitas das vezes, ligados naquilo que são trazidos para você através do Espírito Santo. Novo tempo, nova vida, nova comunhão, nova entrega. Rigamando e calaçúpias. Deus tem um novo tempo para você, mas é necessário que você seja amigo íntimo da presença. Não é amigo do seu amigo mais próximo, do seu amigo de infância, íntimo da presença. Uxamanás, ricamandoristicalamanasúquias. Não deixe Satanás te iludir com pequenas coisas, pequenos detalhes. Seja livre da influência do mal. Seja livre. Seja livre. Seja conectado na presença do Espírito Santo, na presença do Eterno. Show! Rakabakabakabadaçou. Ribacanto, recalasto, remandacai. As pessoas têm que se aproximar de você não para te testar, mas sentirem que você carrega a capa, a presença do Espírito Santo. As pessoas têm que saber que quando você coloca a mão, aonde a sua mão é colocada, ali vai surgir milagre, ali vai surgir prodígio, ali vai se levantar alguém por causa da unção que você carrega. Chamando o casto, que lavaçugas, nicalamandorosi. Você carrega a unção, a glória, o bem mais precioso de Deus. Põe isso na tua mente nessa tarde. Você tem uma identidade. Satanás, ele pode chegar até você e querer te influenciar para que você tome posse daquilo que ele sabe que o teu coração almeja. Ele sabe o que você precisa. Ele te vigia, ele te estuda, mas pela palavra, que você venha bloquear Satanás na sua vida, os manjares da Babilônia na sua vida. Seja livre para adorar o Eterno. Eu quero orar por você nessa tarde. Fica com essa palavra no livro de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Medita nessa palavra e se encontre nessa palavra quando você entrar no versículo 13. Se encontre nessa palavra e que o Espírito Santo venha te usar poderosamente nas áreas que Ele tem reservada para você, no nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar esta vida que está vendo este vídeo, esta vida, Deus, que está sendo agraciada com a sua presença nessa tarde. Eu libero sobre ela agora uma unção poderosa da parte do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Recebe essa unção nessa tarde. Seja revestido, seja revestida do manto de glória do Senhor. E que este manto venha te fazer caminhar por lugares mais altos. E que o Espírito Santo venha te fazer fluir na presença dEle. E que almas sejam alcançadas por ti, os seus alvos sejam alcançados através do Espírito Santo, os seus sonhos se realizem no Senhor, e que você venha a ser uma pessoa usada pelo Espírito Santo,
e ousada no Espírito Santo. Que Ele te use e que Ele te deixe ter ousadia com Ele, de acessar níveis mais altos, no nome de Jesus. Recebe essa unção, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu te abençoo para a honra do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz e que seja um dia, uma tarde, uma noite, uma manhã abençoada na sua vida, no poder do eterno Deus. Assim seja. Amém.